Shalom, shalom, amados. Nós vamos iniciar esse culto em nome de Jesus. Vamos fazer uma oração, amém? Pai, em nome de Jesus, nós precisamos da tua presença, da tua graça, do teu Espírito Santo em nós. Por favor, Senhor, não pode ser a voz do homem, não pode ser a voz da mulher, tem que ser a tua voz. Espírito Santo, tem liberdade no nosso meio e em todas as coisas seja engrandecido e glorificado. A ti a honra, a glória, o domínio, o louvor, papai. Vem nesse lugar, em nome de Jesus. Toca os corações, fala conosco. Amém? Vamos à leitura da palavra, amados. Segundo Samuel, capítulo 23, versículo 9. Depois dele, Eleazar, filho de Dodô, filho de Aui, entre os valentes que estavam com Davi, quando desafiaram os filisteus ali reunidos para a peleja. Quando já se haviam retirado todo o exército de Israel, ele se levantou e feriu os filisteus, até lhe cansar a mão e ficara pegada à espada. Naquele dia, o Senhor efetuou grande livramento e o exército do povo de Deus voltou para onde Eleazar estava, somente para tomar os despojos. Amém? Esta palavra nós vamos apresentar hoje e eu gostaria que você prestasse muita atenção naquilo que o Senhor tem para você, para mim, para nós, nesse momento. Em nome de Jesus, o pastor Alexandre vai trazer a primeira parte da palavra. Amém? Em nome de Jesus. Amém. Shalom. Essa palavra tem falado muito com as nossas vidas há alguns dias, porque há um primeiro ponto muito interessante na vida de Eleazar, que ele manteve a posição. Esse é um desafio muito grande que nós, como igreja, temos que enfrentar, porque existia um exército junto com ele. Ele tinha ali pessoas que ele contava que estaria fazendo um trabalho, essa guerra junto com ele. E existem pessoas que nós contamos, existem coisas que nós contamos como certa na nossa vida, que realmente estará fazendo a batalha com as nossas vidas, estará fazendo a guerra junto conosco. E de repente, quando a guerra fica mais acirrada, quando o adversário se mostra com mais intensidade, com mais força, as pessoas fogem. E esses guerreiros, então, esses soldados, eles fugiram. Mas Eleazar, ele fez uma leitura ali naquele momento, e ele disse: eu não posso fugir. E está escrito que ele manteve posição. Então Deus tem um chamamento para a minha vida e para a tua vida. Mantenha a sua posição, independente de quantos se levantarem ou de quantos fugirem. Nós não temos que olhar para aqueles que estão fugindo e estar seguindo eles, e nós também não temos que olhar para aqueles que estão nos enfrentando e então termos medo e irmos embora junto. Então Deus tem nos chamado, mantenha a sua posição, fique firme, fique aonde você foi chamado para ficar e faça o que você foi chamado para fazer. E Eleazar, então, ele fica ali naquele momento e ele começa aquela peleja e ele está com a espada na mão. E diz a palavra que a uma certa altura da peleja, ele fez tanta força, a sua mão adormeceu e se grudou à espada. E essa palavra também, então, é um segundo ponto. Nós temos que lutar. Depois de mantermos a posição, nós temos que continuar lutando até que nós nos tornemos um com a palavra, com a espada, que é a própria palavra de Deus. Aquele homem se tornou um com a espada era ele e ele era a espada. E ele então ficava ali, e ele foi lutando, 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 até a eliminar todos aqueles adversários. E há então esse outro desafio, o segundo desafio para as nossas vidas, nos apegarmos à palavra de Deus, acreditarmos que a palavra de Deus fará toda a diferença na nossa vida. Não é mantermos uma posição carnal, almática, humana, de uma decisão natural, falar, não, eu vou ficar aqui, porque se você fizer isso, você vai morrer. Mas nós temos que fazer o quê? Tomarmos uma posição espiritual. Deus tem nos chamado assim, mantenha a tua posição no espírito, mantenha a tua posição de guerreiro, mas naquilo que eu liberei sobre você. Não é um posicionamento humano, não era um guerreiro, mas era um homem de Deus, um servo de Deus, um guerreiro do céu, que estava falando, eu vou ficar aqui e lutarei pela minha nação, lutarei pelo meu povo, lutarei, ainda que todos estejam fugindo, ainda que todos estejam me traindo, me abandonando, me deixando para trás, mas eu ficarei, eu vou lutar. E ele se apega então a essa espada, e essa espada se torna uma, gruda na mão dele. E o que Deus tem falado com as nossas vidas a respeito disso? Se nós nos relacionarmos com Deus a esse ponto, mantendo a nossa posição, a palavra se tornará uma conosco. E nós já não mais manusearemos a palavra ou a espada, como ele fez, mas a própria palavra irá nos manusear. Naquele momento ali, existia um momento que ele não tinha mais forças. Naturalmente, era um homem que era para ter perdido
aquela batalha, mas ele estava tão envolvido com a espada, ele estava tão envolvido com a chamada dele, ele estava tão entregue à palavra de Deus, que é essa espada, que a espada então se tornou responsável por aquela batalha. E a espada, na verdade, já lutava por ele, não ele mais lutava com a espada. A espada o estava manuseando e fazendo com que os adversários caíssem por terra. A espada o defendia e atacava os adversários. A palavra ela tem essa função. Quando nós nos tornamos um com a palavra, quando nós nos grudamos com a palavra vai nos proteger e vai abater os nossos inimigos e os nossos adversários. Então, que esse segundo desafio seja bem encarado pelas nossas vidas. A nossa tendência, o que nós vamos querer fazer é ir embora também, falar, já que está todo mundo desistindo, já que todo mundo abandonou, já que está todo mundo vendo que não vai dar certo, a nossa tendência é falar, não, realmente não é possível que só eu esteja certo e esse monte de gente esteja errado. Se está fugindo é porque é para fugir, nós perdemos essa batalha, essa guerra, vamos embora. Mas Deus tem um chamado específico para cada um de nós. E Eleazar, ele pôde fazer essa leitura no reino do Espírito, falando, não, Deus tem uma chamada para mim. Não porque eu sou melhor que os outros, mas porque Deus opera a favor daqueles que creem e aqueles que esperam nele. E Eleazar, então, se posicionou em Deus, primeiramente. Se posicionou pela espada, pela palavra e ficou ali. E aí tem um terceiro ponto, e na minha opinião, o mais difícil de nós enfrentarmos. O nosso terceiro desafio, da minha parte da palavra, é quando está escrito que o exército voltou apenas para pegar os despojos, quando as pessoas já estavam mortas. Esse é o nosso grande desafio. Porque aí nós iremos falar assim: foram embora, me abandonaram, não lutaram comigo, me traíram, eram meus amigos ou se diziam companheiro de luta, de batalha, de guerra. E quando a coisa ficou estreita, foi todo mundo embora. E agora que está todo mundo morto, voltam para pegar os despojos. Aí será a hora de nós servirmos os nossos irmãos, por causa do nosso chamamento, por causa da nossa chamada. Aquela chamada era de Eleazar, e ele estava trabalhando para o reino. E ele então pôde compartilhar os despojos com os outros soldados. Se nós trabalharmos para nós mesmos, nós não vamos deixar ninguém relar a mão naquilo que nós conquistamos. E estaremos tocando na glória de Deus. Porque aquela glória manifesta através de Eleazar era a própria glória de Deus. Não queira lançar mão daquilo que não é seu. Você está trabalhando para o reino, você funciona no corpo como o reino. João Batista estava um dia com seus discípulos e Jesus passando e ele disse assim: Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E os discípulos se levantaram e seguiram a Jesus. Ele sabia que ele trabalhava para o reino, ele sabia que ele estava abrindo as portas para que Jesus reinasse, ele sabia quem ele era, ele sabia a chamada dele. E Eleazar, então, ele ficou ali tranquilo, vendo as pessoas pegarem os despojos, os outros soldados, as outras pessoas que eram para estar lutando com ele, voltaram só na hora boa. E vão existir momentos na minha vida e na tua vida que as pessoas vão embora, as pessoas vão fugir, vão nos abandonar. E nós temos que manter posição, nós temos que nos grudar à palavra, nós temos que vencer os adversários por nós e pelos outros, mas primeiramente por Deus, primeiramente pela obra, primeiramente pelo nome de Jesus Cristo, para honrar ao Senhor. E aí depois então nós vamos ter condições de repartir os despojos. Nós vamos ter condições de falar assim: coma comigo, beba comigo, se alegre comigo. Essa vitória não é minha, essa vitória é do Senhor. Eu só fui um instrumento. Eu só fui aquele que Deus decidiu usar e colocou em mim uma certeza, uma convicção que eu seria um instrumento. Porque Deus vai te levantar, Deus vai te dar uma condição sobrenatural, extraordinária, para você fazer a leitura daquilo que você, de repente, fala assim, mas não é possível também para mim. Vai ser possível para você, se você ouvir a voz de Deus e se posicionar nisso. Então, em nome de Jesus, essa é a minha parte da palavra. Que Deus te abençoe, que Deus revele ao teu coração exatamente a profundidade dessa palavra, para que você fique com esses três pilares bem firmados dentro de você. Em nome de Jesus, com esses desafios de manter posição, de se grudar à palavra, e de deixar os teus inimigos, que agora se tornaram amigos, porque voltaram para pegar os despojos, comer junto com você. Eles não são os teus inimigos. Eles só têm uma chamada diferente da sua. Tua chamada é mais pesada, às vezes, uma chamada mais difícil de colocar em ordem. Não despreze a luta do teu irmão. De repente ele não está conseguindo mesmo. Mas se Deus tem dado a graça de você se levantar e colocar para funcionar a unção que você tem, fica firme. E deixa o teu irmão comer com você. Deixa o teu irmão pegar as vestes, as armas e vista e alimente o exército de Deus. Porque a nossa chamada ela é singular. Que o Senhor nos
abençoe para que sejamos participantes das coisas de Deus com olho só no reino, em nome de Jesus Cristo. Amém? Agora eu vou passar para a pastora Fátima para fazer a segunda parte dessa palavra. Que Deus te abençoe. Shalom. Novamente, shalom, amados. E eu quero dizer que a minha parte da palavra é explicar para cada um de nós o porquê que esse rapaz, o Eleazar, ele se manifestou da forma que manifestou. Ele tem ali, amados, algo que nós precisamos entender qual é aquilo, o que foi que Deus gerou no coração desse homem para que ele se posicionasse dessa maneira e ele fosse do começo até o final, envolvido pela glória de Deus, permitindo que os irmãos voltassem, aqueles que eram do exército voltassem, comessem com ele, porque ele não se importou com isso, porque ele se grudou na espada e ficou com ela levantada até o final, porque a espada operou maravilhas a favor daquele homem. Por quê, amados? Porque existe uma manifestação de Deus para nós que nos foi roubada pelo pecado. A manifestação de Deus para nós, amados, é ver o que Deus faz. Jesus falou isso. Eu faço o que vejo meu Pai fazendo. Então, o segredo de Eleazar é saber exatamente o que o pai estava fazendo. Então, quando você e eu sabemos o que o pai está fazendo, nós podemos nos posicionar. Ainda que todo mundo fala, é louco, olha quantos filisteus, olha quanto adversário, ainda que todo o povo vá embora, o que Deus está trazendo para você e para mim? O que é que eu te mostrei? O que é que eu falei no teu espírito? O que é que eu disse sobre essa situação? E isso tem sustentar a sua vida. Não é aquilo que nós sentimos, não é aquilo que fazemos, não é aquilo que nós vemos ao nosso redor. Nada disso sustenta a nossa função dentro do corpo de Deus, a unção que Deus nos deu. Não são essas coisas que nos sustentam, amados. O que nos sustenta na presença de Deus, executando o que Deus nos mandou fazer, é exatamente isso: vermos aquilo que o Pai está fazendo e imitarmos. Porque isso nos trará vitória. Porque com certeza aquele homem, ele deve ter ouvido em algum momento da parte de Deus que esses roubadores de semente, que é a representação de Filisteu, eles viriam para roubar aquele lugar. Mas ele, inspirado pelo Espírito de Deus, ele entendeu o seguinte: eu vou me levantar e lutar até o final, para que o nome de Deus seja glorificado. Então, o que é que Deus tem falado no teu coração, no meu coração, que tem sofrido agora um ataque, um contra-ataque das trevas? Ou nós olhamos, porque Eleazar, na verdade, juntamente com o exército do povo de Deus, se levantaram para desafiar os filisteus. E às vezes chegou um projeto nas tuas mãos, o qual vai desafiar o inimigo e as forças das trevas. Às vezes Deus te levantou e me levantou para restauração de famílias, restauração de gerações, mas o que acontece comigo e com você? O Senhor nos levou para esse desafio. Foi Deus quem nos mandou. Só que, de repente, parece que é muita coisa. Parece que é muita exigência da nossa natureza. Parece que é muita exigência daqueles que estão ao nosso redor. E nós, de alguma maneira, achamos que podemos deixar aquilo. Só que Deus já te mostrou o que Ele quer fazer. Então, em nome de Jesus, não abandone a visão. A palavra de Deus, ela diz que a obra das nossas mãos tem recompensa. E qual é a recompensa? Sermos tidos por fiéis diante de Deus. Eu não quero ser pega por infiel diante do meu Deus, porque a batalha, ela se transformou renhida, mais aguerrida, mais terrível. Eu não posso desistir daquilo que Deus me dá ou coloca no meu espírito para executar, porque está difícil. Porque não é isso que me sustenta, amados. O que me sustenta é a palavra de Deus. É aquilo que Deus falou, é o projeto de Deus que eu já vi nas regiões celestiais. A palavra de Deus, amados, o livro de Hebreus fala a respeito do testemunho que estava sendo dado a respeito de Moisés, fala que Moisés fez tudo conforme o Senhor lhe havia ordenado. Então, sobre mim, sobre a tua vida, há um decreto, há uma expectativa, há uma palavra que o Pai liberou, dizendo para mim e para você: faça tudo conforme eu tenho te ordenado. Então, conforme Deus vai colocando as coisas no nosso espírito, e que muitas e muitas vezes vão sair daquele plano original que nós tivemos, daquela medida que nós achamos, isso aqui eu vou fazer para Deus. Só que, de repente, Deus vê capacitação em você, Deus vê capacitação em mim, Ele fala, não, eu posso mudar esse plano, eu posso alterar esse plano, eu posso colocar mais graça sobre esse plano, mais abrangência nesse plano. E nós assustamos com a dimensão do plano e retrocedemos, porque vem o medo, porque vem o desafio de nós morrermos para nós mesmos, para aquilo que nós planejamos, aquilo que nós estamos pensando, e vamos ter que estabelecer a vontade de Deus para aquilo. E aí nós nos intimidamos, e o adversário vem soprando algumas coisas, olha, mas isso aqui não vai dar, aquilo não vai dar, você não vai conseguir fazer isso, mas dá uma olhada no que está acontecendo aqui e ali, e o adversário fica no olha, olha, olha.
E o óleo, amados, é a grande tentação que nós passamos, porque nós temos dois tipos de lugares para olhar. Ou nós olhamos para o que Jesus está fazendo, ou nós olhamos para a circunstância e aquilo que a circunstância nos diz, totalmente insuflada por aquilo que Satanás dá para que nós enxerguemos. Agora, Jesus dizia: eu faço aquilo que eu vejo meu pai fazer. Esse rapaz, o Eleazar, ele estava fazendo aquilo que ele viu o Senhor dar de comando para ele. Então, é essa manifestação que precisa estar sobre a sua vida para que venhamos a romper todos os desafios. Ainda que fiquemos só, nós temos que manter a nossa perseverança. Nós temos que alinhar o propósito àquilo que o propósito de Deus. Se o projeto, o propósito de Deus vier até mim da forma que eu achei um propósito mais... como que eu posso dizer, um propósito menor, mas de repente Deus fala: alarga o espaço da sua habitação, firma bem as suas estacas, porque transbordará para a direita e para a esquerda. Nós temos que crer que o Senhor está confiando em nós, que esse desafio vai ser levado até o final. Agora, amados, se Eleazar tivesse olhado e falado: não, estou sozinho, onde estão aqueles que iam me ajudar? E se detivesse na sua solitude, na sua solidão, ele não levaria nada mais adiante, ele sairia daquilo que é o propósito de Deus. Então, hoje eu quero te incentivar, amados, naquilo que já foi falado pelo meu esposo. Mantenha a posição nos desafios os quais o Senhor te deu. Olhar para todo mundo que foi embora. Manter a palavra tão apegada que você se torna um e ela se torna uma com você. E a própria palavra de Deus vai defender você, vai te guardar, vai te levar adiante, vai fazer avançar e você conquistar o território dos filisteus. E depois, tenha um coração humilde para poder receber aqueles que vêm para receber o despojo. Amados, tem um homem na Bíblia chamado Davi, que o Senhor falou que ele era um homem segundo o coração de Deus. E uma das manifestações mais tremendas de Davi é ele ter um coração que estava sempre disposto a ser como Jesus. A ser como Jesus. Quando Deus chegava e falava para ele: Davi é assim, Davi era assim. Davi é assim, Davi é assim. Quando Deus o confrontou do pecado: então é assim. E ele não se intimidava, amados, de se humilhar diante de Deus. Ele foi um homem que escreveu: um coração quebrantado e contrito, o Senhor não desprezará. Ele foi um homem que escreveu diante da sua própria iniquidade: lava-me do meu pecado, limpa-me, purifica-me da minha iniquidade, tira de mim essa transgressão. Então, amados, ele falou: cria em mim um coração puro, um espírito reto. Então, ele não tinha medo daquilo que os seus erros, os seus pecados pudessem fazer sobre a vida dele. Mas ele tinha um coração temente ao Senhor. Temente ao Senhor. E essa manifestação, amados, fez com que Davi, na sua caminhada, numa guerra lá em Ziclag, ele levantou-se ali, era uma casa de ferreiros, era uma casa onde o Senhor adestrou os valentes de Davi, para que eles pudessem ir para a peleja e saírem vitoriosos. Naquela casa de ferreiros, era um lugar onde Deus preparou equipamentos para equipar todo um exército na presença de Deus. Amados, se nós olharmos Saul e Jonatas, eles tinham uma espada, um para cada um, mas o exército todo era desprovido de espada. Mas Davi, com a visão que ele tinha, ele estava capacitando o povo de Deus, colocando espada nas mãos deles e falando: não, você é capaz, você é capaz, você é capaz. Então vai e faça aquilo que eu estou mandando fazer. E Davi fez isso por aquele povo. Só que em Ziclag ele teve uma derrota. Em Ziclag as coisas não aconteceram conforme havia sido previsto. E os companheiros de Davi falaram: nós vamos apedrejar a Davi, porque de alguma maneira ele falhou conosco. Olha que coisa tremenda, amados. Um homem que havia pego aquele povo, havia adestrado aquele povo, havia feito algo tão maravilhoso com aquele povo, mas aquele povo, por quanto achavam que Davi era culpado da derrota que eles tinham, o queriam apedrejar. E aí ele falou, ele chorou tanto na presença de Deus por conta daquilo que ele estava sofrendo e vendo aqueles que eram os seus amados companheiros de batalha estarem ali ameaçando de apedrejá-lo. Davi foi ao Senhor. Ele buscou a presença de Deus. E a palavra de Deus diz que ele se animou no Senhor. O Senhor veio e encheu Davi novamente de alma. Porque animar quer dizer alma. A alma de Davi estava batida diante de tanta afronta que ele sofreu. Mas ele buscou o Senhor e o Senhor devolveu a alma para Davi, um espírito animado, um espírito cheio da graça de Deus, uma alma que foi conquistada por aquilo que Deus dizia. E ele falou: Senhor, vem aqui, Senhor, eu quero perguntar, nós correremos contra esse povo que levou as nossas mulheres, nossos filhos, tudo embora, nós iremos contra eles, nós daremos contra ele. O Senhor falou: pode perseguir. Aí ele falou: nós vamos ter vitória. Vocês vão ter vitória, podem ir. E o que aconteceu, amados? Davi partiu. Só que havia muitos homens cansados. Havia muitos homens que estavam desanimados. E Davi partiu.
Davi partiu e teve vitória. E aí depois ele chegou com os despojos. E o que aconteceu? Aqueles que estavam com Davi falaram: não, só nós vamos ter o despojo dessa guerra, porque os outros ficaram para trás porque estavam cansados. Davi falou: não, eles ficaram guardando a bagagem. Vamos dividir com eles. Cada um no seu lugar. E Davi pôde distribuir todos os despojos que haviam conquistado naquela peleja, porque ele estava fazendo aquilo que Deus mandou. Amados, nós precisamos entender, como já foi dito, a glória das conquistas não são nossas, as conquistas não são nossas, e elas precisam ser repartidas com aquele que Deus nos encaminhar. Então eu quero deixar essa palavra para você, para a tua meditação, para a minha meditação. O que é que Deus tem colocado na tua mão e na minha mão, que às vezes nós deixamos e pedimos para o Senhor: não, Senhor, eu vou embora, porque o desafio é muito grande. E temos deixado uma pessoa só pelejando. Temos deixado um amado, uma amada só pelejando. Só que depois teremos que voltar, amados. O Senhor está falando: ó, qual é a causa que eu dei para você? É a tua família? É o teu ministério? É o teu chamado? É o teu filho? É o teu trabalho? O que é que o adversário tem levado e você tem entregue na mão do adversário? Porque o desafio é muito grande. O Senhor está te chamando hoje: deixa a minha espada se apegar na tua mão. Deixa a minha espada. Não permita que esses roubadores de semente, que estão liderados por Cronos e Moloque, que vem para comer aquilo que é o geracional nosso, aquilo que são plantações para a geração futura. Não deixe que esse adversário tenha êxito sobre a tua vida. Se posicione, pegue a espada do Senhor, permita que ela se torne em intimidade, um casamento com a palavra de Deus. Se levante na tua vida e você não se importe com os desafios. Fala: eu estou aqui, Senhor, ainda que seja só eu. Ah, irmã, mas não é soberba. Não, não é soberba, é ver o que Deus está fazendo. É isso que é. Às vezes você pode achar: eu sou arrogante. Amados, arrogantes são aqueles que negligenciam aquilo que Deus falou. Esses são os arrogantes. Esses são os soberbos. Veja sobre quem caiu aquilo que aconteceu no deserto. Não caiu sobre Josué e Caleb. Eles não foram arrogantes, eles não foram soberbos, mas eles creram, porque neles havia um espírito diferente, diz a palavra de Deus. Lá em Números, capítulo 13, se eu não me engano, está falando a respeito do desafio que eles tiveram que enfrentar. Ai, mas são muitos gigantes, as cidades são fortificadas, o cenário todo é um cenário de morte, de cilada. Mas eles falaram: eia, subamos, porque de certo o Senhor já nos entregou a cidade. Eles não estavam ocupados daquilo que estava acontecendo nas suas vidas, estavam ocupados naquilo que eles viram da parte de Deus. Porque ver o que Deus faz nos traz sacerdócio. O que quer dizer sacerdócio? Quer dizer que nós podemos levantar as nossas mãos santas, sem ira, sem mácula, diante de Deus e apresentar tudo quanto precisa ser purificado, tudo aquilo que precisa ser perdoado, tudo aquilo que precisa ser desculpado, tudo aquilo que precisa ser expiado. Essa é a função de sacerdote. Quando ele vê aquilo que Deus está fazendo, quando ele percebe a movimentação das trevas para contaminar a minha vida e a tua vida com covardia e desistência. Essa é a função do sacerdote. Eu vejo o que o Pai está fazendo. Senhor, eu apresento meus irmãos que estão com medo. Senhor, eu apresento o meu povo, eles estão falhando, Senhor, eles estão querendo deixar a guerra. Eu posso me levantar como sacerdote diante do Senhor e apresentar as fraquezas do meu povo. E depois eu posso oferecer diante do meu Deus o reinado e falar: daqui eu não saio, daqui ninguém me tira, porque foi Deus quem me estabeleceu, foi Deus que me chamou, foi Deus que me capacitou. Como Paulo dizia: olha, quanto a mim ninguém me moleste, porque eu tenho as marcas do Cristo vivo. Então eu posso me colocar como autoridade, porque as minhas marcas curam, porque as minhas marcas saram, porque aquilo que Deus me deu para fazer pela misericórdia dele tem procurado cumprir. Não porque eu sou alguma coisa, mas porque a graça dele me escolheu. E a palavra de Deus diz que aquele capacita aqueles que ele chama. Então, se ele tem te capacitado, primeiro se ele tem te chamado para ficar diante do desafio tão tremendo quanto ir e entrar e destruir os territórios de Moloque, de Cronos e de filisteus, que são os comedores e roubadores de semente, vá. Ah, mas pastora, eu sou tão pequeno, só eu sozinha. Conosco, Deus conosco, ele é a maioria. Como diz lá em Crônicas, com eles está um braço de carne, mas conosco está o Senhor. Ele está inteiro na nossa batalha. Ainda que ele seja poderoso, para que um sopro da sua boca destrua totalmente o inimigo, o anticristo. Amados, um anjo do Senhor matou no exército 185 mil homens, porque ele ouviu a oração de um homem, de um rei. Nosso Deus não se enfraqueceu. Nosso Deus não está menos poderoso. Nosso Deus continua sendo quem ele é. Eu sou, eu serei para sempre. Jesus é hoje, ontem e o será eternamente. O Senhor não muda, nele não há variação, nele não há sombra de variação. Então, amados, que você fique com essa palavra hoje.
Daqui a pouco, no sábado, nós teremos o culto para a Santa Ceia. E eu quero que você, em nome de Jesus, medite nessas palavras. Não se deixe enganar, intimidar pelo tamanho do desafio. Não se deixe enganar porque você está só. Não se deixe enganar porque alguns se deixaram. Não se deixe enganar porque as pedras vieram e estavam matando aquele que era o ungido do Deus vivo, Davi. Não se deixe enganar por isso. Fique com aquilo que você viu o seu pai fazendo. Fique com aquilo que Jesus te mostrou e colocou com firmeza dentro do teu coração. Não se importe. O resultado não é com você e não é comigo. O resultado é nós mantermos posição. Qual é o resultado que Deus espera de mim e de você? É a nossa fidelidade para com aquilo que Ele falou para nós fazermos. O resultado, aquela coisa que nós queremos pegar e nos alimentar, amado, não é conosco, é com Ele. Deixa Ele dar um tapa nas tuas costas e falar, servo bom e fiel. Só isso é a tua parte. Só isso é a minha parte. O restante, todo o restante, é com Ele. Amém? Vamos orar, vamos buscar a presença de Deus e que esse alinhamento de palavras, esse conjunto de palavras, seja sobre a tua vida, sobre a minha vida, seja sobre a nossa casa. Sabe, amado, uma coisa que me preocupa muito e ocupa muito do meu tempo é o que eu vou deixar de legado para o meu filho. O que eu vou deixar de herança espiritual para o meu filho. Eu tenho um legado para deixar e eu tenho uma herança para deixar. O que eu vou deixar de legado para a minha casa, minha família. E o que eu vou deixar de herança espiritual para eles. O que eles poderão colher de mim enquanto filha do Deus vivo na terra. Quantas coisas eu poderei, pelo Espírito Santo de Deus, ter paralisado e nenhuma carga dessa vir sobre eles. Tudo que o Senhor me der, mas a graça e a misericórdia de executar para o Senhor, para deixar para eles, eu quero fazer. Para a glória de Deus. Por causa do amor com o qual o Senhor tem colocado no meu coração, para que eu o ame. A santidade como vem à casa do Senhor. E o que é a santidade? É estarmos cheios daquilo que o Senhor é. É estarmos ornados para Deus. Toda sujeira saiu de nós. Qual é a sujeira hoje? Aquilo que está te impedindo, coloque na presença de Deus. Qual é a covardia que tem batido na tua porta e fala, larga disso, larga. É muito difícil para você. Ai, é muito complicado para você. Largue disso, larga. Olha quanta gente já foi embora. Em nome de Jesus, fortaleça no Senhor, na força do seu poder. Porque Ele é poderoso para te dar infinitamente mais do que você pensa ou imagina. Ele é poderoso. Nós não somos. Mas podemos nos humilhar e falar como Davi. Cria em mim um coração puro, um espírito reto. Não tira de mim o teu Espírito Santo. Renovas em mim esse Espírito. Íntegro, reto, poderoso. Para todas as batalhas que vierem. Seja contra demônios, seja contra potestades, seja contra principados e seja contra você mesma. Eu mesma. Seja contra você mesmo. Porque o nosso maior inimigo, amados, não são os demônios, é a nossa carne, nosso eu, nosso ego. Aquilo que se exalta sobre o conhecimento de Deus. Aquilo que não quer ir para a cruz. Paulo dizia uma palavra, eu conheço a Cristo, e esse crucificado. Porque sem crucificação não tem como ver ressurreição. Se você quer ter uma caminhada com Deus, e eu quero ter uma caminhada com Deus, que o nosso parâmetro seja a morte de Cristo em cruz. E apresentemos o nosso ego nesse lugar. Porque aí o nosso ego morto, os demônios têm que fugir. Porque nos sujeitamos a Deus, resistimos aos demônios e eles fogem de nós. Sem nos sujeitarmos a Deus, sem fazermos que o nosso ego vá para a cruz, não tem como os adversários serem resistidos. Entenda isso. A nossa batalha espiritual, em primeiro lugar, é conosco mesmo. Com aquilo que cerca o nosso pensamento, com aquilo que são os ditames das linhas de raciocínio que permitimos que o vão legado dos nossos pais deixasse para nós. Amém, queridos? Vamos orar. Papai, em nome de Jesus, queremos colocar cada ouvinte dessa palavra nas tuas mãos. Oh, Deus querido, nos dá essa graça de sermos valentes guerreiros. A palavra de Deus diz que os valentes se apoderam do reino de Deus. O reino de Deus é tomado pelo esforço e os valentes se apoderam dele. Pai querido, e não é simplesmente um valente que luta contra as hostes das trevas, mas é aquele valente, Pai querido, que tem o poder de se arrepender e diminuir, como já foi citado aqui, quando João Batista encaminhava os seus discípulos ali naquele lugar, falando a respeito do arrependimento, falando do batismo das águas, quando Cristo passa, ele falou, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E ele nos encaminhou para Cristo. Senhor, nos ajuda a encaminhar cada um daqueles que se chegarem até nós para Cristo, no lugar onde morrem e ressuscitam, no poder da tua palavra, no poder do teu nome. Não nos deixa fugir dos desafios da morte do ego. Por favor, Senhor, para que possamos sim estar com a espada na mão e ela se torne uma conosco e nós um com ela, para que tenhamos esse casamento tão poderoso que nos dá a vitória em todas as coisas e glorifica o teu nome. Faz esta obra, Senhor, em nós. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.
Amém, queridos? Até sábado, onde teremos a Santa Ceia do Senhor. Muito obrigada pela tua atenção. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Em nome de Jesus. Amém. Está encerrado para a glória de Deus. Amém?